nothing more for you. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou. Programa Variedades hoje no quadro Onde Anda Você? Um quadro que nós temos o prazer e a felicidade de conduzir desde quando nós começamos nessa empreitada aí, falando realmente sobre a cuiabania e as pessoas que aqui vivem, moram e fazem o sucesso dessa terra. E esse meu entrevistado de hoje é um entrevistado fantástico, uma pessoa que tem sua reputação ilibada, um jornalista formado, qualificado, e eu não entendo por que motivo está fora do mercado. O mercado, não só em Cuiabá como no Brasil, é um mercado muito ingrato. As pessoas não veem o trabalho que a pessoa faz, que a pessoa presta. Vivem um momento. E às vezes um rostinho bonitinho de uma jornalista recém-formada, né? Ou mesmo de um jornalista homem recém-formado, às vezes contrapõe todo um profissionalismo que um profissional carrega durante toda uma carreira de 10, 20, 15, 30 anos. Isso precisa mudar. E esse profissional é exemplo disso, que na minha opinião, nunca jamais deveria ter saído do mercado. Porque ele tem uma história no nosso jornalismo e a história dele vai ficar para o resto da eternidade. Com certeza. E por isso eu pergunto, onde anda você, meu querido Itamar Perenha? Bem, eu tenho o privilégio de ter retornado a Cuiabá. Estou morando aqui no Jardim Itália com a minha família, próximo dos meus filhos, e isso é uma coisa bastante satisfatória para mim. O convívio com a família me deixa bastante feliz e alegre, e até a proximidade com os meus amigos. Praticamente comecei na televisão com um curso que nós fizemos na Rede Globo, no Rio de Janeiro, quando estava se constituindo a primeira equipe de correspondentes da Globo. Na época o Lucas Mendes estava indo para Nova York, o Roberto Feif estava indo para a Inglaterra, e enfim, tratava-se naquele momento de se padronizar uma determinada postura do correspondente internacional e do jornalismo nosso. E migrar, vamos dizer, da imprensa escrita ou radiofônica para a televisão implicava de uma série de novos comportamentos, de novas abordagens profissionais, e eu tive essa felicidade, essa oportunidade de aprender. E sou amigo deles até hoje. O Renato Machado, a Leilane, né, o pessoal que ainda está aí de uma certa forma na ativa na televisão. Eu comecei a minha vida profissional no jornalismo cedo. Só que eu dei um direcionamento diferente. Eu acabei sendo oficial do Exército, eu fiz a Academia Militar das Agulhas Negras. Depois eu fui conduzido para as áreas de engenharia. Aí posteriormente acabei fazendo os cursos militares, outros cursos da área. E fui servir num quartel por onde havia passado o Carlos Lamar, que havia uma célula atuante da Vanguarda Popular Revolucionária, né? Isso foi um fato que atingiu não só a mim, mas a muitos oficiais. Depois, vamos dizer, dentro da própria carreira, eu fiz um outro curso de administração de empresas na Universidade de São Paulo, até como condição de aperfeiçoamento profissional dentro da vida militar. Não me passava a ideia de voltar ao jornalismo. E em Corumbá, quando eu estava servindo 17 BC na ocasião,
houve um momento no Brasil em que se quis antecipar, vamos dizer, o processo de abertura política. E houve um engajamento de vários oficiais. E naquele momento eu realmente sofri uma ação da imprensa. No começo, vamos dizer, a ação ela foi positiva. Quando eu concedi uma entrevista para um jornal que era rotulado de esquerda na época, e depois as consequências que foi exatamente as consequências que foram demandadas para se, vamos dizer, anular qualquer tipo de oposição que pudesse chamuscar, vamos dizer, o processo de abertura política que o general João Figueiredo veio a conduzir depois. Ali realmente eu senti que procurava-se atingir a minha imagem por diversos métodos, né? E era um contexto de guerra, vamos dizer, praticamente de guerra psicológica, e a imprensa não teve, talvez, possibilidade ou a percepção de separar, de distinguir fatos e, vamos dizer, colocações que interessavam ao regime, né? E aquilo foi uma condição para fazer com que eu fosse excluído das Forças Armadas. Eu acho que ali houve uma incompreensão ligeira, mas eu não critico a imprensa por isso não. Eu acho que era a própria natureza do sistema conduzia a isso. E também acho, e coloco, sabe, uma observação de quem teve os dois lados da questão. Acho que você tinha tanto uma extrema direita quanto uma extrema esquerda. A grande parte da oficialidade cumpria seus deveres de ofício no quartel, não se envolvia diretamente com a repressão. E você também tinha o cidadão comum que cumpria seus deveres e acabou indo aí sendo encarcerado, e às vezes por motivos extremamente, vamos dizer, a gente poderia até dizer motivo fútil, até uma perseguição política localizada ou extremamente pontual acabava derivando aí num processo de lei de segurança nacional, enfim, aquelas coisas lá. Eu tenho a impressão que essa página da imprensa, ela acabou não sendo devidamente virada, até porque você teve uma cobertura quase que unilateral. A imprensa se focou estritamente naqueles que foram perseguidos pelo regime, mas se esqueceu daqueles que foram perseguidos internamente dentro do regime e tiveram suas carreiras interrompidas por circunstâncias. Eu acho que era o momento. Eu tenho a impressão que existem talentos aí sendo revelados, né? Talvez eu acho assim, o que eu acho, né? Talvez não. O que eu vejo é o mercado, de uma certa maneira, se estreitando, né? E vejo também que o jornalista, a formação puramente acadêmica, né, que é dada na universidade, eu falo porque frequentei o curso, eu acho muito frágil para abordar determinadas questões que exigem maior profundidade. É claro que o jornalista se vale, se socorre do especialista, vamos dizer, né? Ele não vai escrever besteira, nem vai falar besteira. Mas eu acho que outros modelos de jornalismo que eu já vi fora do Brasil colocam o jornalismo como uma pós-graduação. Você antes tem uma formação básica, exatas, humanas ou biológicas, e depois você se dirige, vamos dizer, em uma pós-graduação para a profissão de jornalismo, né? Venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente. Nothing more for you.